Bem-vindo ao Diversidades. Chegamos à nossa segunda edição, vejam só. Hoje nós vamos falar sobre meio ambiente. Na nossa primeira edição, focamos mais na área da educação e hoje nós vamos falar de meio ambiente, visto as tantas transformações que ocorreram, principalmente na orla do Rio Taquari, depois das enchentes de setembro e novembro. Nós estamos aqui com uma galerinha bem querida, né, conhecida do Colégio Bom Jesus São Miguel. São alunos do segundo ano do ensino médio, a Lívia Salpe, o Benjamin Weber e a Júlia Erstling, né? E também acompanhados pela professora Carla Schroeder. Também aqui do nosso lado o Kleberton Bianchini, engenheiro ambiental, que então vão nos falar e nos apresentar algumas ideias, algumas, diremos, opiniões sobre esse assunto que agora ele está muito em voga, exatamente pelas recentes enchentes históricas que assolaram o Vale do Taquari, não só o Vale, como também o Estado. Né? Começamos então com o Kleberton, que faz parte de uma equipe de estudos da Univates, ele pode nos falar mais sobre isso, e que vai então focar nessa questão da mata ciliar. Então te apresente para nós, cara. Muito obrigado pelo convite, primeiramente. É um prazer, uma satisfação estar aqui conversando com vocês a respeito desse tema que para mim é tão querido e ao mesmo tempo tão desafiador, assim, de tantas coisas que vão acontecendo e aconteceram nesses últimos 2, 3 meses, né? Mas é muito legal e muito obrigado pelo convite. Enfim, vamos ver o que a gente consegue trazer um pouquinho, né? Sim. Eu, então, sou engenheiro ambiental, né? Formado já desde alguns anos aí. E trabalhei com projeto de inundações na época da minha graduação e depois disso eu continuei também trabalhando na área da iniciativa privada, né, com a parte de inundações. E nesse projeto que você mencionou, Glaci, eu trabalho desde 2021 como voluntário no projeto. Eu não vou lembrar exatamente o nome dele porque é um nome gigantesco, assim, mas a ideia do projeto em si, e ele é financiado através de uma empresa que tinha um passivo ambiental junto à FEPAM, que é o órgão ambiental estadual, né? E aí a empresa acabou financiando esse projeto de pesquisa. É um projeto que a intenção dele, o objetivo dele é testar várias metodologias para a recuperação da mata ciliar no Taquari e tentar encontrar qual é a melhor metodologia para a restauração das matas ciliares. Então, a gente vem trabalhando desde 2021 nesse projeto, então testamos inúmeras metodologias de restauração e de recuperação e de contenção de taludes, né, que é a parte que eu mais estou inserido. E aí agora a gente já está vendo uns resultados, assim, de quais seriam as metodologias mais indicadas, né? Então a gente tivemos muitos momentos felizes demais com o encontro das metodologias de dar certo, mas também tivemos muitos momentos tristes, né, de ter aplicado a metodologia e aí vinha uma inundação e levar tudo embora. Então, nós passamos 2 anos de secas muito fortes, muito severas, né? Começava aí em setembro, outubro e até março, às vezes até abril, com um índice pluviométrico bem abaixo do normal. E aí entrava o inverno, muitas vezes dava 3, 4 inundações num único mês, assim. O ano passado foi assim, de maio e junho, que deu 4 inundações, assim, né? 4 elevações. A gente trabalha bastante no Rio Forqueta, né? Então, nós sofremos naquele mês 4 elevações do nível do rio, assim. Então, isso acabava levando as experiências, todo o trabalho embora, né? Então, a gente já fez... Tem lugares que a gente refez 3 vezes, assim, tudo que a gente foi lá, né? Então vai lá, planta muda,
Aí semeia, faz ali, testa aquela metodologia de nucleação, por exemplo, e aí vem uma inundação, leva toda a semente embora, leva as mudas embora, leva as estacas embora, e, enfim. Mas é isso, então a gente já tem resultados bem legais, assim, sobre esse trabalho. E o que a gente vem percebendo, assim, de 3 anos que eu estou indo mais vezes, né, tô mais próximo da margem do rio, a gente percebe, assim, cada vez mais áreas mais degradadas, né? Então, tem um exemplo que a gente usa sempre, assim, agora deve ter muitos mais como esse, né? Era uma margem do Rio Forqueta em Marques de Souza, eram 700 metros de extensão, só de um lado, né, na margem esquerda, 700 metros de extensão, sem nada de vegetação em cima, um barranco, um talude, completamente verticalizado, assim, 90 graus, e com processos erosivos instalados com 10 a 15 metros de altura. Né? Então, não tem como hoje plantar árvores em cima desse talude, porque com o tempo ele vai desbarrancando. Né? Sim. Que era isso que a gente vinha atuando, né? Que a professora Lisete, a Lisete de Freitas, que é na qual eu estou vinculado, né? Ela tinha várias áreas, né? Então, a gente precisava fazer, eu vou fazer um desenho aqui, né? A gente precisava fazer, o rio está passando aqui, né? E aí a gente precisava fazer a recuperação dessa margem. Só que como é que vai fazer a recuperação dessa margem se a gente tem um talude de 10 metros de altura com um processo erosivo instalado? Então tinha que fazer alguma ação antes para reduzir a inclinação desse talude, para daí então fazer o plantio da vegetação aqui, para daí conseguir aplicar aquelas metodologias que a gente vinha desenvolvendo. Então era aí que eu estava mais inserido, né? Como eu trabalho com engenharia natural, a gente fazia isso. Então buscava parcerias com as prefeituras, aí cada um entrava com uma parte e a gente conseguia avançar nesse sentido. Então estamos já uns 3 anos. 3 anos já passou 3 anos. E aí agora nós fizemos um seminário semana passada aqui na Univates. Teve bastante gente, assim, muito técnico, né? Vários profissionais, assim, ligados nessa área ambiental, que estiveram ali e participaram o dia todo, né? Então a gente ficou apresentando um pouco dos resultados. Na minha área, que era a área de engenharia natural, então a gente apresentou várias técnicas de engenharia natural para a contenção desses taludes, né, antes de fazer a restauração. E o que a gente tem visto agora é uma degradação ainda maior do que a gente já tinha antes com essas 2 grandes inundações que a gente teve. Né? Então, tem lugares assim, se o pessoal aqui, os nossos telespectadores aqui são do Vale do Taquari, eu vou citar um exemplo que está catastrófico, assim, mas tem muitos outros. Quando chegar tá subindo a RS 130, de Lajeado para Encantado, quando chegar na entrada do Morro Gaúcho, um pouquinho antes, olha para a margem do rio ali, para a Fazenda Loma, né, aquele Morro Loma. Tem ali uma área de dá uns 800 metros, mais ou menos, sem nada de vegetação também. Ali é assim, um exemplo clássico do problema que a gente vai ter agora daqui para frente. Então, e assim tem outras, né? O outro ponto, assim, nós falávamos, para preparar o programa, nós falávamos, assim, das margens de Arroio do Meio, das margens de Roca Salles, das margens de Mussum, né? A Carla, e vocês também, como são aqui de Arroio do Meio, né? Quando a gente sobe para São Caetano, quem é de Arroio do Meio, né? Tem ali, quando a gente passava na Presidente Vargas, não se via a margem do rio, não se via, porque tinha muita vegetação. Agora, quando se olha para a margem do rio, o que se vê é só terra, não restou mais nada. A gente também. vindo agora, né, passando da Ponte de Ferro, comentou isso, eu pedi para que eles olhassem para a direção de Colinas. Como ficou bem aonde que o Forqueta entra no Taquari, a gente vê a margem completamente devastada. É muita terra. E daí, o que se pode fazer dentro dessas tantas metodologias, né? O que se poderia fazer nesse momento? Que ação tu prevê, assim, os municípios poderiam fazer ou devem fazer alguma coisa mais específica? Eu vou só, para trazer um exemplo final, antes das inundações,
eu fiz um estudo, um diagnóstico assim, das APPs do Rio Taquari, né? A APP, ela muda conforme a largura do rio, né? Então, se o rio tem... Eu vou usar o exemplo aqui do Taquari em si, né? Que ela tem 2 larguras de APP. Na média, da foz do Rio Taquari até aqui na foz do Rio Forqueta, a APP é de 200 metros para cada lado. Área de proteção. Área de preservação permanente. Isso a legislação, ela foi instituída na legislação ambiental em 1965. E agora, de 2012, ela mudou um pouquinho e ela se tornou menos restritiva. Em 65, a APP começava a contar a partir do nível mais alto do rio, ou seja, agora vamos usar o exemplo da inundação de setembro, né? Então, seria contado 100 metros ou 200 metros a partir daquele nível. Então, onde é que a água bateu agora em setembro, conta 100 ou 200 metros. Sim. Só que em 2012, com a alteração, manteve na borda da calha. A borda da calha é isso, né? O rio está correndo aqui dentro, a borda da calha é essa bordinha aqui, então conta a partir dali, né? E aí, agora em agosto, nós tínhamos uma reunião e eu queria saber mais ou menos quanto nós tínhamos de vegetação antes das inundações na margem do Rio Taquari, dentro das APPs. O que deveria ser 100% de vegetação, nós tínhamos 32% só. E aí, casa com esse exemplo que você trouxe, que o que já não era bom, Exato. agora, depois dessas inundações, ficou muito pior, porque o que se tinha, às vezes foi levado embora, arrancou tudo, tá ali quebrado, enfim, tá uma situação dessa. E aí, eu sou falador, tá? E aí, para responder a sua pergunta, eu de pronto eu não sei dizer o que é a primeira ação que o município tem que fazer. Mas na minha opinião, nesse momento, não é ele chegar lá e dizer, vamos plantar árvore adoidado aqui no rio. Não, vamos pensar primeiro, fazer um planejamento e analisar, fazer um diagnóstico da APP do rio, ou no município, ou nos vários municípios, trabalhar a nível de bacia, para daí saber onde eu tenho áreas degradadas e quais os níveis de degradação, para daí eu saber quanto eu vou gastar e quais são as áreas mais importantes no primeiro momento. Porque dali um pouco, aqui está numa curva, aqui está erodindo. Bom, ali é urgente. Talvez do outro lado não tenha vegetação, mas não está erodindo, só não tem vegetação. E tem os lugares que ainda sobrou, onde eu tinha mais, é menos urgente que nesses outros. Sim, exatamente. Então, na minha visão, inicialmente tem que se fazer um diagnóstico detalhado, fazer um voo de drone ou com imagem de satélite, identificar de fato onde é que estão esses problemas e quais os níveis desses problemas, e aí atuar. Agora, e aí pegar essas metodologias, pode ser as nossas, pode ser outras metodologias, mas as nossas a gente já testou o que está funcionando aqui, e aí então começar a aplicar. Porque daí a gente sabe a gente já sabe quais as espécies que tem que plantar. A gente só precisa saber aonde que eu tenho que plantar primeiro. Aonde atuar que existe, que o problema é maior, né, para atacar. É onde eu vou começar. Tem que fazer por tudo, praticamente. Mas é onde eu vou... Qual é o primeiro lugar? Se me perguntarem hoje, eu não sei. Eu sei que tem vários pontos extremamente ruins. Sim, que a degradação está geral, né? Então, eu diria assim, faz um diagnóstico e aí a gente vai, de fato, atuar, né? Redução de danos. Seria... Estamos, então, com o Diversidades, né? Aqui conosco o Cleberton Bianchini, engenheiro ambiental, que nos falou rapidamente agora de toda essa degradação que está tanto na margem do Rio Taquari, quanto no Rio Forqueta também, né? E nós estamos aqui com o apoio da Padaria Confeitaria Pedrotti e Fruteira do Centro. Voltamos no próximo bloco, então, ouvindo os alunos do Bom Jesus.